de uma pessoa e hoje a nossa psicóloga está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Não sei se você é uma pessoa compulsiva, come desenfreadamente, né? Come sem nem ter muita fome, sem nem ter fome. Na verdade, como é que está a sua alimentação? Como é que anda a sua alimentação, né? Como você está se comportando diante dos alimentos? Bom, manda pra gente sua pergunta, suas dúvidas pelo nosso WhatsApp do 981457570, tá bom? Manda ver, manda áudio, manda mensagem, tá bom, minha gente? Doutora Alice, bom dia, maravilhosa. Mulher, vamos lá falar sobre essa questão dos transtornos. A gente tá vendo um reality, tem uma pessoa que come muito, né? E tá com um pouco de transtorno alimentar, digamos assim. E eu acho que ela desenvolveu em alguma época, né, do ano aí. E eu queria saber o que seria, né, esse transtorno alimentar e quais são os tipos de transtornos alimentares que existem. Bom dia, Marília. Bom dia. A gente vai ter alguns transtornos alimentares mais conhecidos da população, né? A anorexia, que parte aí de uma visão distorcida do corpo, né, que o indivíduo tem, então ela acaba restringindo muito a ingestão de alimentos. A gente tem a própria bulimia, que pode ser caracterizada por episódios de compulsão alimentar, mas ela vai ter um comportamento compensatório. Então, normalmente a pessoa induz o vômito, enfim. A compulsão alimentar, que é o transtorno, né, no qual a Yasmin Brunet do BBB recebeu o diagnóstico, a compulsão é caracterizada, como o próprio nome já sugere, pela ingestão compulsiva e impulsiva de alimentos. Então, normalmente, quando a pessoa nem está com fome, né, às vezes já está com aquele desconforto, já está satisfeita, mas ingere uma quantidade muito grande de alimentos. E aí, Marília, alguns autores vão citar, inclusive, que o indivíduo com transtorno de compulsão alimentar pode chegar a ingerir até 2.000 calorias em uma única refeição. Então, seria muito mais do que uma pizza média inteira, mais do que 2 hambúrgueres aí, 1 litro de refrigerante. Então, é uma quantidade muito grande de alimento. Então, o que vai diagnosticar o transtorno de compulsão alimentar são esses episódios. Uma pessoa que come de pouquinho em pouquinho. Come aqui, daqui a pouco ela vai lá, come de novo, daqui a pouco vai lá, come de novo, daqui a pouco come de novo. Isso também é um diagnóstico de transtorno? Esse comportamento, ele pode estar associado ao que a gente chama de comer emocional, né? Muitas pessoas acabam acreditando que são semelhantes o comer emocional, a fome emocional e a compulsão alimentar. Tem uma importante diferença. O comer emocional ocorre muitas vezes quando a gente está com as emoções desreguladas, então ansiedade, alguns sintomas de depressão, ou passamos por um evento traumático, a gente está ali de algum modo absorto pelas nossas emoções e a gente recorre à comida como uma forma de compensar aquilo. Eu costumo trazer a reflexão que dificilmente as pessoas vão afogar as mágoas, por exemplo, em um prato de salada, né? Normalmente as pessoas procuram alimentos hiperpalatáveis. Então, tudo que é rico em açúcar, tudo que é rico em gordura saturada. E aí o comer emocional pode ser essa recorrência mais continuada à comida, mas a compulsão, para que ela seja diagnosticada, tem que haver um episódio compulsivo por semana ao longo de 3 meses. Pelo menos um. Isso, ao menos um. Tipo, sei lá, como você falou, né? Comer muito mesmo no horário ali, desenfreadamente. Meu Deus do céu, imagina, né? Tem criança que também come muito. E come muito assim num horário só. Né? Tem uma amiga minha que tem um menininho que ele come bastante. Eu falei, nossa, ele come muito. Aí teve uma vez que ela filmou, ele comeu, eu não sei se foi 2 tapiocas ou foi uma, mas eu acho que, não sei se eram 2 mamãos, porque tinham 4 bandas, eu acho assim. Depois ele queria comer, era macaxeira. Eu falei, gente, banana? Não, gente, isso não é normal. Aí eu disse, não, mas esse menino tá comendo muito, né? Então, assim, criança também desenvolve esse tipo de compulsão alimentar? Também, Marília. A gente tem aí, subjacente ao transtorno de compulsão alimentar, eu digo que é como se fosse um iceberg. Então, aquilo que a gente não consegue ver são as emoções. Então, a criança, às vezes, ela não tem ainda desenvolvido esse senso de fome. Muitas vezes ela pode confundir sede com fome, ou muitas vezes ela pode confundir aquela emoção de ansiedade ou de emoção por alguma coisa pelo desejo de comer. E aí a mãe, os pais acabam achando que é realmente a fome fisiológica e vão cedendo a comida, E na adolescência isso pode se acentuar, inclusive por outros fatores culturais. Então a pressão em torno do corpo feminino magro, né, as redes sociais que trazem pra gente uma comparação muito injusta, inclusive, né, de corpos ali ideais inalcançáveis. E aí na adolescência esse transtorno pode se acentuar.
É mais comum em qual faixa etária? Criança, adolescente ou adulto? Normalmente na adolescência. A compulsão alimentar ela é mais comum em mulheres e principalmente na idade da adolescência. Por quê, Marília? Porque é a idade em que normalmente os indivíduos acabam aderindo a dietas. Então, pessoas buscam perder peso. Ali, como eu falei, a época que você deseja um corpo magro, um corpo ideal. Inclusive, Yasmin Brunet é modelo, né? Então, a gente pensa que possivelmente ela viveu aí essa pressão estética ao longo da adolescência dela. Então, é a faixa etária onde a gente tem mais prevalência. E ela já tem 35 anos, né? Então, assim, ela nem é mais uma adolescente, digamos assim. Mas passou a vida toda sem poder comer isso, sem poder comer aquilo. Gente, também é muito ruim isso. Esse negócio de você também ficar regrada demais a uma dieta, isso também pode desencadear lá na frente uma compulsão. Com certeza, Marília. Eu costumo dizer que nem toda dieta causa, nem toda dieta causa um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar tem como ponto de origem uma dieta. Por quê? Porque a partir do momento que a gente fica restrito, né? E muitas dietas são hiper restritivas, Marília. Então a gente sabe que para emagrecer a gente vai ter que ter um déficit calórico, mas muitas vezes algumas dietas são tão restritivas que tiram praticamente tudo que a pessoa gosta de comer. O volume nutricional, a qualidade nutricional é muito baixa, o volume de comida é muito baixo. Então essa restrição acaba gerando um comportamento oposto, que é o da compulsão, do exagero. Ou seja, você ficar só comendo só, sei lá, salada, tira leite, tira queijo, tira iogurte, tira pão, tira doce. Menina, tira tudo, aí você fica doido dentro do juiz, né? Porque você comia tudo isso e não pode comer. Até tapioca, cuscuz, não pode comer nada disso. Você só vai comer tudo light mesmo. Você vai comer só ovo, você só vai comer peixe, frango, salada, fruta, assim, só. Minha gente, imagina, aí você fica com aquela vontade de comer. Isso. E acaba que não consegue, às vezes, nem finalizar a dieta, porque você acaba furando a dieta. E é insustentável, psicologicamente falando, né, Marília? Quando a gente é submetido a uma restrição muito grande, o nosso psicológico não sustenta. Por isso que o ideal é procurar, além de um psicólogo, um profissional da nutrição, para poder calcular exatamente esse volume de alimentos. Então, calcular refeições que vão ser menos calóricas, mas que vão ter um volume alimentar maior, que vão satisfazer a fome fisiológica e também, de algum modo, funcionar como uma recompensa para o cérebro. É verdade. E não é só gente mais gordinha que tem isso, não. Porque as magrinhas também têm. Né? Pessoas magras também têm esse distúrbio, né? Esse comportamento, essa vontade de comer desenfreada. E outra, viu? Aí o povo diz, tu come tanto e tu não engorda, né? Mas engorda. Né? Engorda. Porque não é que ela engorde, mas ela tem outras coisas, outras comorbidades. Acúmulo de gordura, às vezes tem gordura no fígado, tem outras coisas. E a pessoa acha que não tem, porque tá magra. Aí, eu vou comer tudo que eu quiser, eu posso comer porque eu tô magra. E não é assim. Tem que ter muito cuidado. Porque a gente acha que só pessoas gordinhas é quem tem alguma coisa, né, minha gente? Mas não é não, viu? E as pessoas associam a magreza, Marília, à saúde, né? Estar magro não é sinônimo de estar saudável. Tem muito a ver com composição corporal, biotipo, né? Como eu falei, o acúmulo de gordura. Você pode estar com um acúmulo de gordura visceral e não necessariamente você está, por exemplo, com um culote mais avantajado, com a barriga mais saliente. Então, magreza não é sinônimo de saúde. Por isso, o profissional da nutrição também tem que entrar aí na jogada para tratar o transtorno alimentar. Maravilha. Solta a pergunta do dia. Bora lá. Bom dia, doutora. Qual a diferença entre distúrbio e transtorno alimentar? Vanessa de Tambaú. Vanessa, bom dia. Obrigada pela pergunta. Na verdade, Marília, o termo distúrbio e transtorno, eles vão ter o mesmo sentido. O que vai diferenciar vai ser o comportamento psicológico e alimentar. Como eu falei, por exemplo, eu gosto de ilustrar com a diferença entre anorexia e bulimia e a própria compulsão. Na bulimia, você vai ingerir muita comida e você vai tentar compensar. Ou seja, você vai regurgitar aquela comida para tentar, numa ideia aí frustrada, emagrecer. Já na anorexia, por exemplo, você não ingere e devolve a comida. Você não ingere, na verdade. Você restringe ao máximo. E na compulsão, você ingere exageradamente, não provoca o vômito, mas o que é que vem depois? A culpa. Então, o psicológico sofre muito. Tem pessoas que relatam, inclusive, que se alimentam escondido de outras pessoas para não ter o julgamento. Então, o que vai diferenciar vai ser o comportamento alimentar e psicológico. Eu conheço, né? Pessoas que eram assim. Gente, aí não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí, quando era de noite, pegava as coisas, guardava, escondia, comia, atacava a geladeira, enfim.
Então, assim, não adianta você dizer, não come, você não pode comer. Quanto mais a pessoa diz não pode, mais a pessoa quer. É como se a gente dissesse a uma criança, né? Não faz isso. E é o contrário. Você tem que dizer o contrário, porque aí a criança entende totalmente diferente. Então, é a mesma coisa, quando você dizer não pode, aquele não pode. Aquele que é o proibido, é o pior, gente. E o comportamento alimentar, Marília, ele é só uma consequência do comportamento psicológico. Exato, é verdade. Então, o que tem que mudar é a programação, digamos assim, mental. A gente tem que entender se a gente está com fome fisiológica e, principalmente, Marília, qual a emoção ligada àquele momento da escolha. Por isso que eu brinco, ninguém afoga as mágoas ou comemora uma vitória, poucas pessoas, né, com um prato de salada. Isso. Por quê? Porque normalmente você vai buscar aquele alimento que vai fazer o seu cérebro ter uma sensação de recompensa. Então é o açúcar. Por isso que é importante buscar um psicólogo para tratar essa questão psicológica antes do comportamento alimentar. É verdade, viu? Ninguém mesmo. Tem mais uma pergunta aí, Duda? Tem um áudio? Solta o áudio, vai. Bom dia, Marília. Bom dia, moça. Eu tenho compulsão por chocolate. Já aconteceu várias vezes à noite. Eu não janto, eu como uma caixa de chocolate inteira e depois eu como mais uma barra daquelas barrinhas que se tem pra gente comprar. Então eu tenho uma compulsão muito grande, principalmente quando eu tô com desgosto, quando eu tô triste, quando eu tenho uma raiva. Aí pronto, acontece isso sempre comigo. De vez em quando eu nem janto. A minha janta é uma caixa de chocolate e depois como mais uma barra. Isso é muito ruim, né, gente? O que é que eu faço para melhorar isso? Muito mesmo, hein? Esse é um caso muito ilustrativo do que a gente falou, do quanto as emoções podem influenciar no nosso comportamento alimentar. Ela até fala, né? Quando eu tive uma raiva, quando eu tive um estresse. Então, a primeira orientação é você tratar essa questão emocional, conseguir regular as suas emoções. Então, entender como você pode reelaborar esse sentimento de raiva, de tristeza, de angústia e não descontar na comida, né? Porque se a gente pensar, essa ingestão alta de açúcar, de chocolate que ela falou, não vai curar essa raiva. Pelo contrário, possivelmente vai aí trazer uma série de prejuízos para o teu corpo que vão trazer uma série de novos estresses. Então, na verdade, você só está retroalimentando o transtorno. Então, sugiro que você possa buscar uma psicoterapia para tratar essa questão das emoções e ir regulando aos poucos o teu comportamento alimentar. É verdade. Nossa, eu não troco meu prato de comida por um chocolate. Gente do céu, olha, eu gosto de comer, viu, minha gente? Quem me conhece sabe que eu gosto de comer. Quando eu tô numa dieta focada ali, que eu só tenho que comer salada, não sei o que, eu já fico desesperada, porque eu gosto de comer feijão, arroz, gosto de comer tudo, um pouco de cada. Eu acho que dieta deveria ser você comer um pouco de cada coisa, você não comer exagerado. Porque quando tira tudo de uma vez, você fica desesperado, querendo comer, tipo um doce, um negócio. Quer comer um doce? Coma, mas ó, come bem pouquinho, um pedacinho de chocolate. Calcular as quantidades. Mas não tirar de vez, porque se tira, você fica com mais vontade, acaba furando a dieta, não come e aí come compulsivamente outras coisas, Muitas vezes aumenta o peso que estava, inclusive, antes da dieta. Exato. Então, trocar uma janta por uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate, gente, é muita coisa. Totalmente desaconselhável. Muito. Então, tem que ter realmente um tratamento. Que tipo de tratamento, né, seria indicado para uma pessoa que tem compulsão alimentar? Então, Marília, o tratamento dos transtornos alimentares de forma geral, ele é multidisciplinar. Né? Então, a gente tem aí o psicólogo na linha de frente justamente para trabalhar as questões psicológicas, as questões emocionais, conseguir regular tudo isso que está te tirando do eixo, digamos assim, e fazendo com que você tenha esse comportamento compulsivo. O nutricionista também é fundamental, porque ele tem o conhecimento técnico para calcular as tuas refeições. Então, não tirar tudo que você gosta, mas reduzir as quantidades sem prejudicar o teu aporte nutricional. E, em alguns casos, inclusive, o psiquiatra, quando necessário, e o educador físico, Marília. A gente não pode esquecer da importância da atividade física. Então, esse profissional também vai prescrever aí um treino, uma atividade específica para que você possa ter um gasto calórico e um ganho de massa para melhorar a tua saúde como um todo. Maravilha. Mais uma pergunta, Duda? Bom dia, doutora. Obesidade é considerado um transtorno alimentar? Então, excelente pergunta. Obesidade, ela é uma doença, né? Muitas pessoas esquecem disso, acham que é meramente uma questão estética. Obesidade é doença. O indivíduo pode ter alcançado uma situação de obesidade, pode ter chegado ao patamar de ser obeso devido a um transtorno alimentar. Sim, né? Tem pessoas que aí
têm a compulsão alimentar não tratam e podem chegar a esse patamar de peso, mas a obesidade é uma doença, né? Ela não se enquadraria enquanto transtorno alimentar. Eu vendo aqui, né, esse pessoal comendo, olha só que delícia, né, minha gente? Bom demais. Um docinho. Docinho. Gente, eu amo doce. Eu sou formiga, mas eu tô numa semana, eu tô na semana detox. Tá sendo um transtorno pra mim. Porque, minha gente, vocês não têm noção. Que é você tirar um monte de coisa e você não poder comer nada, assim, tomar leite. Não é que eu tome leite, assim, direto, não. Mas, assim, eu não posso colocar em alguns alimentos que você tem que colocar leite. Farinha, leite. Eu tô naquela, né, que eu não posso comer nada disso, nem queijo. Então, assim, tá sendo bem, né? Nem carne. Essa semana que eu vou poder comer pelo menos uma vez carne. Mas, assim, meu Deus, tá sendo muito ruim. Nem doce. Então, eu vendo, assim, a pessoa comendo doce. Já deu a Pizza, vontade. nem se fala. Então, nada disso eu posso comer. Essa semana eu tô no detox geral. Mas é assim, como a gente falou, né? Você não fica feliz comendo um prato de salada. Nem pensar, minha gente. Tá doido? Quando você me vê comendo um prato de salada e eu feliz, oxe, tá doido. Você vai dizer assim, essa menina até é doida. Não, porque não tem como, né? Eu não vejo ninguém feliz comendo salada, não. A gente come porque a gente precisa comer aquele alimento. Mas que não é nada que é uma delícia, maravilhoso. Pra mim não é. Eu prefiro comer feijão, arroz. Se me der só feijão com arroz, feijão com macarrão, pra mim já E tô a salada feliz. junto? Pode até vir a saladinha junto, mas tem que ter, minha gente, complemento. Porque sem esse complemento a gente não consegue. Então, assim, não que eu tava proibida de comer o feijão, mas tem que ser ou feijão ou o arroz integral, ainda tem essa, viu? Ou inhame, uma rodela de inhame, imagina. Você comer salada com inhame, não combina muito, né? Eu preferi o feijão, então eu dizia, vou feijão. Senão eu não comia nenhum dos. Ia só na salada mesmo, porque eu queria atingir o meu objetivo. Mas é muito difícil, né? Porque quando você tira tudo assim de uma vez, você fica, nossa, e agora? E aí, minha gente, tirar o açúcar também é muito complicado. Porque tem hora que a gente precisa, a gente necessita daquele docinho. E eu tava naquela semana, que é a semana que a mulher está naqueles dias, é o pior dia, porque é o dia que a gente tem mais vontade. A gente busca logo um doce. Por que a gente tem mais vontade nesses dias? Então, Marília, fisiologicamente falando, nessa época do mês, né, durante a menstruação, a mulher ela passa por uma série de variações hormonais. Inclusive, quem pratica musculação sabe que muitas vezes é aquela semana... Claro que isso varia de mulher para mulher, mas normalmente é aquela semana em que a mulher perde mais a força muscular. Então, às vezes, um treino intenso que você conseguiria fazer, você faz ali 10% daquele treino e já está muito cansada. Então, realmente, essas variações de neurotransmissores, de hormônios, vão influenciar no desejo que a gente vai ter da alimentação. E daí a importância, repito, Marília, de não restringir totalmente. Calcular direitinho as quantidades e deixar um lanche ali que seja, uma sobremesa que seja reservada para o que a gente chama de alimentos da diversão, né? Que são aqueles alimentos que vão trazer um prazer para o nosso cérebro, sem comprometer de algum modo aí a saúde nutricional. Não vai ter efeito prejudicial. Não. Verdade. Eu vendo essa moça comendo aqui assim... Eu me lembrei que eu conheço outras pessoas que atacam a geladeira de madrugada. Sim. E não é para comer uma fruta, uma besteirinha ali, não. É para pegar feijão, arroz, comida mesmo. E vai comer de madrugada comida de verdade. Como que é isso? Né? Eu acho Marília, é comum e aí isso está muito ligado não só às emoções, mas, por exemplo, a outras comorbidades. Então, pessoas que sofrem de insônia normalmente têm um comer noturno associado. Então, a pessoa já não consegue dormir, junta com ansiedade, possivelmente pode estar no quadro depressivo e aí a mente a mil, a mente acelera muito e o corpo vai buscar o quê? Comida. Muitas vezes não é nem a fome fisiológica, mas é uma tentativa de aliviar as emoções. Então, não normalizar isso. Ah, mas é só um lanchinho da madrugada, assaltar a geladeira, né? Não normalizar isso, porque isso a longo prazo pode trazer um prejuízo enorme para o indivíduo. Exatamente. Eu confesso que quando eu estou ansiosa, eu quero comer. Eu tenho isso também, né? De querer comer alguma coisa. Estou ansiosa, eu quero comer doce, eu quero comer coisas assim que eu gosto, né? De comer. Então, assim, eu desconto, né? Minha ansiedade, minha tristeza, essas coisas. Quando eu tô com raiva, eu quero comer. Se eu estiver triste, eu quero comer. A gente comemora a felicidade comendo. Felicidade comendo. Tudo eu quero comer, gente. Eu sou assim, porque eu gosto de comer. Meu marido brinca comigo e diz, minha filha, não sei como é que você passa por essa porta. Porque eu como muito, né? Eu já comi mais do que hoje, né? Mas assim, minha gente, é uma coisa assim que... eu acho que é a questão da ansiedade também que junta muito isso, né? E
picos de tristeza, esses gatilhos, né, que dá. Tem gente que não come, tem gente que não come, né? Engraçado. Isso. Tem gente que não sente vontade de comer nada. Tem raiva, não come. Tem tristeza, não come. Esse menino queria ser assim. Eu falo, eu queria ser assim. Porque eu tenho vontade de comer. Eu sou diferente, eu tenho vontade de comer. Não como desenfreado, não. Assim, comendo, não. Mas eu tenho vontade de comer alguma coisa. Sim. Né? Então, tipo, se eu não dormir também à noite, cedo, se eu ficar assistindo, eu tenho vontade de comer besteira. Uma besteirinha ali, uma fruta ou alguma besteira, eu vou, pego, fico assistindo e comendo. Marília, Sim. Você falou em assistir, e aí é importante a gente alertar a população. O que é que normalmente hoje a gente tem de hábito comum na hora da refeição? Comer assistindo TV. Isso. Almoçar assistindo TV. Ou no celular. Seja em família, seja sozinho, seja um lanche, um café da manhã, um almoço. E isso, Marília, faz com que o nosso cérebro e o nosso próprio estômago não tenham a percepção da ingestão de alimento. Então, como a gente está concentrado na TV, nosso cérebro está ali. E a gente está ingerindo, quando termina, ainda estou com fome. Mas não é isso, é que você não deu ao seu corpo a percepção da satisfação, da saciedade. E aí você vai para outro prato, vai para um doce, vai para um rodízio, vai para... Então também tem uma atenção plena na hora da alimentação, como você falou, evitar aí esse assistir durante as refeições. É verdade, pior que é mesmo. E também saber mastigar, né? A questão da mastigação é importante. Quanto mais você mastiga, mais você se sacia também, né? Saciedade é isso. Mas assim, tem muita gente que não consegue realmente parar de comer. Eu tenho o meu limite, né, de comer. Né? Então, assim, eu como, mas assim, daqui a pouco vou lá, como alguma outra coisa. Esse negócio de comer, tem dia que eu como, se eu tomar café, ontem eu tomei meu café quase na hora do almoço. Quando eu fui jantar, na verdade eu fui jantar, né, porque eu não fui nem almoçar mais. Era 6 horas da noite, quando eu fui almoçar, então eu já não jantei. Era meu jantar e meu almoço. Então, assim, eu já pulei meus lanches, que eu não comi, né, de manhã. Não tomei café de manhã no horário certo, não lanchei, não almocei no horário certo. Não tomei meu lanche, não comi meu lanche da tarde. Então, foi 2 refeições e aí à noite, mais tarde, eu tava querendo beliscar. Tá vendo? Alguma coisa. Muito. Por quê? Porque eu não comi de manhã nos horários certos, né? É uma sequência. Então, isso é ruim. Exatamente. E um dia desse, rapidinho, antes de chamar a Sabrina, um dia desse eu vi aqui, gente, uma matéria que falava sobre o quê? Pessoas que comem, tipo, eu não sinto muita vontade de comer, não sinto muita fome, mas como 3 bolachas creme crack, que é pior do que você comer 6 bananas de uma vez só. Sim. Tipo assim, sabe? Verdade. Farinha, aquelas farinhas, em vez de você comer, sei lá, 1, 2 colheres de farinha, se você come isso, é mesmo que você tá comendo aí 3 pães, não sei quantas coisas aí. Eu disse, meu Deus, vê que eu não como esse negócio de farinha o tempo todo, né? Uma vez perdi, agora eu já nem como mais. Mas eu já fiquei comendo. Quando eu vi, eu disse, não gostei não disso. E tem uma outra coisa que eu vi hoje, agora, antes de entrar, que eu fico na internet, eu vejo. E aí eu vi que tem o autismo, né? Sim. Que o autismo, ele desencadeia tanto criança que tem a restrição alimentar, como crianças que têm compulsão. Tem 2 tipos de autismo. Uma que come demais, uma que não come. Uma que aprende mais rápido, outra que é mais devagar. Uma que fala mais cedo, outra que não fala. Enfim, então assim, existe também esses tipos Marília, de autismo? Sim, quando a gente fala do autismo, a gente fala de um espectro, então tem uma gama aí bem ampla. E aí, dentro das características dos sinais, por exemplo, a restrição alimentar, a gente vai ter, por exemplo, a seletividade alimentar. Aliás, a gente vai ter algumas crianças que, por exemplo, não vão ingerir certos alimentos pela textura, já outras não vão ingerir pela cor, por exemplo. Outras vão ter uma restrição em relação ao formato do alimento que é oferecido. Então, tudo isso varia. E os autistas também, Marília, estudos apontam que eles vão ter uma diferença aí na microbiota intestinal. Então, a própria digestão, muitos autistas têm intolerância ao glúten, isso já é uma condição muito comum. Então, para você ver como dentro do próprio espectro a gente tem as particularidades, inclusive na questão alimentar. Exato, aí eu fiquei, nossa, hoje eu vou falar sobre compulsão, então quer dizer que uma pessoa autista, ela também pode ter essa compulsão, tanto quanto também a restrição, né, de não querer comer. Então, isso é bem interessante você também analisar.
Doutora Alice, obrigada, viu, por você ter vindo aqui, Maria. minha maravilhosa. Volte mais vezes, viu? Pode deixar, Obrigada. é um prazer estar aqui e deixo aí a orientação para as pessoas, busquem psicólogos, façam terapia e trabalhem as questões emocionais para além do comportamento alimentar, porque tudo que a gente come tem influência das nossas emoções. Tá aí, minha gente, olha só, a partir